Olá, irmãos, tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez. Nós vamos continuar estudando a lição da Escola Sabatina e o tema hoje é fome na casa do pão. Já imaginou ter fome onde tem pão, onde é a casa do pão, onde se fabrica o pão? Hoje, domingo, 8 de junho de 2025. Então, a história bíblica, ela nos vai nos levar a esse momento da cidade de Belém. Belém era uma cidade próxima a Jerusalém e ela é chamada também de casa do pão, né? Por isso que Jesus, em um determinado momento, ele diz assim, que ele era o pão da vida, justamente fazendo referência da onde ele tinha nascido, da onde ele tinha vindo. E existe hoje em Belém, a cidade moderna de Belém, uma igreja chamada Igreja da Natividade. E muita gente vai para lá, para visitar justamente essa região e principalmente esse lugar onde é considerado o local onde Jesus nasceu. Aqui nos diz que alguns críticos da fé cristã frequentemente o apontam para a realidade difícil de viver neste mundo. E algumas evidências que eles trazem para nós é justamente por que acontecem coisas ruins. Será que Deus existe de verdade? Será que Ele está preocupado com a gente aqui, que nós vivemos nesse mundo? Será que Deus está realmente nos se preocupando com a gente? Existem muitos questionamentos, né? Mas aqui diz que uma das histórias da Bíblia que nos mostram o quanto Deus está se preocupado com o seu povo, com a sua igreja, e nós temos evidências disso, são histórias que, como nós vimos aqui, como a história de Ruth e Esté. Aqui nos diz também que violar o nosso livre-arbítrio não é algo que está ligado ao desejo de Deus de que o ser humano não tome suas decisões, não façam suas escolhas. Claro que Deus quer que o ser humano faça suas decisões, tome suas escolhas da forma correta, da forma acertada. E por isso Ele nos deu livre-arbítrio. Deus não é contra o livre-arbítrio, Ele nos criou com o livre-arbítrio. Ele está sempre presente, trabalhando na história, guiando na direção correta, mostrando o caminho, mas cabe ao ser humano também escolher se ele quer ou não seguir esse caminho. E a história de Ruth é um exemplo dessa verdade, né? Ruth foi uma mulher que quando Noemi chegou para ela e disse, olha, se você quiser ir embora, voltar lá para sua terra, procurar um outro esposo, você pode ficar à vontade. E o que foi que Ruth falou? Ela disse, olha, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, onde pousar você, pousarei eu. Então isso demonstra um profundo carinho, um profundo amor e uma empatia muito grande pela sua sogra, né? Se colocando no lugar dela, com uma mulher já de idade, que perdeu o marido, que perdeu seus filhos, enquanto a outra nora foi embora. Ela atendeu o pedido da sua sogra e foi embora, mas Ruth não, Ruth permaneceu ali ao lado da sua sogra. Quais dificuldades Noemi e Ruth enfrentaram? E o que isso lhes causou? Então a gente sabe que justamente a perda de um marido, de um companheiro hoje é difícil, imagina naquela época, onde as mulheres, elas não tinham valor nenhum, praticamente não tinham valor, elas tinham valor quando tinham um homem dentro da sua casa, quando tinha um marido, quando tinha um irmão, o homem trazia esse valor, né? E perder logo o esposo, perder os filhos, Noemi ficava numa situação muito difícil, e sua nora também perdeu seu marido também, então as duas começaram agora a se ajudar, elas se juntaram, e agora ficaram decididas que uma ajudaria a outra, uma levantaria a outra, quando alguma precisasse, né? Assim como Noemi, perdemos a herança que Deus planejou originalmente para nós, a nossa vida se torna fonte de sofrimento, né? Nós recebemos o Éden como um presente, mas não incondicionalmente. Os seres humanos não tinham liberdade para se rebelar, mas se isso ocorresse, eles teriam que assumir a sua responsabilidade. Então, não era para acontecer, mas infelizmente aconteceu. E todo mal que hoje nós vivemos na Terra é fruto de uma decisão de duas pessoas que infelizmente tinham tudo, mas infelizmente não deram o devido valor. E quantas vezes hoje nós vemos pessoas que não dão o devido valor àquilo que tem? A Terra ainda produz com fartura, o que é um poderoso testemunho do amor de Deus por nós. Mesmo assim, Deus continua cuidando desse planeta. Porém, tragicamente, entre a ganância humana e os danos do pecado, o mundo parece nos dominar mais do que nós o dominamos.
Um dia, no entanto, isso vai ter um fim, né? Então um dia Jesus vai recriar tudo novo. Novo céu e nova terra, como diz o livro do Apocalipse, capítulo 21. Eu espero que eu e você estejamos nesse plano, né, de Deus. E eu tenho certeza que nós estamos. Agora cabe a mim e a você escolhermos estar ou não incluídos. Vamos orar? Grandioso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo nós não sendo merecedores desse privilégio. Mesmo muitas vezes nós fazemos escolhas erradas, andando por caminhos tortuosos, mas mesmo assim o Senhor tem lutado e tentado nos mostrar o Teu grande amor. Ajuda-nos a enxergarmos isso e podemos sermos guiados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém.